Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente Curricular de Língua Portuguesa. Meu nome é Naraline Menezes e hoje nós iremos apresentar o gênero conto, leitura. Vamos à nossa aula? Gênero textual conto. O que é um conto? Qual a temática do texto? Leitura de um conto. Como inferir de um conto o sentido de uma palavra ou de uma expressão? Gênero textual conto. O que seria um conto? O conto é um texto curto, em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Há poucos personagens e poucos locais, pois, como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. E agora, nós faremos uma leitura de um conto para nós observarmos o cenário, os personagens, o tempo. Vamos à leitura do texto? E o nome do nosso conto é Conto ou não conto? Abel Sidney. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo. Juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que vou contar não é nada assim tão sério. Não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro, em detalhes, sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela me prometeu contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era lá sério, coisa mesmo de criança, naquela idade. E ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com a farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida, você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar 1 semana de castigo, ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não podia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que eu estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros. Quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria, então? É que, bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar sua prima? Se for alguma coisa grave, ela ficará de castigo. E você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois bem, e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha. E para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha no fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome
nessas horas, é uma sensata conselheira. E minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para você. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos que mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos devemos passar adiante, pois quem conta um conto aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, é melhor lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedo duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leva e traz. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha, daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado, bem quietinha. Aqui nós acabamos de ler um conto. E aí quem conta um conto aumenta um ponto. E aí o texto fala sobre um segredo. E agora nós iremos fazer um exercício, um exercitando, para ver se vocês realmente compreenderam o conto, se vocês conseguiram identificar os personagens, o cenário e o tempo dentro da história. Vamos ao exercício? Exercitando. Qual é o assunto desse texto? Na letra A, é a revelação de um paquera da escola. Na letra B, é a mentira que a menina contou à mãe. Na letra C, é a revelação ou não de um segredo. E na letra D, a receita de um bolo feito pela menina. E aí, pessoal, qual é o assunto do conto? Qual é o assunto do texto? Quem marcou a letra C está corretíssimo. É a revelação de um segredo ou não. Observe que a colega conta um segredo para ela e aí ela tenta contar um segredo para outra pessoa. Vamos à atividade número 2. Atividade número 2. Leia o texto, o trecho do conto. Na atividade número 2, nós temos um fragmento do nosso conto. E aí ele está entre aspas, né, porque foi retirado de dentro do texto, não é de nossa autoria e todas as vezes que a gente retira uma parte do texto, nós utilizamos as aspas. Abre aspas. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade, em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço. E aí, neste fragmento do texto, o que é que a expressão minha língua coçou significa? Quando ela diz que minha língua coçou, ela está dizendo que ela está com muita, mas muita vontade de contar o segredo. Observe que ela tem uma linguinha solta. Não se pode contar segredo para ela porque ela quer logo difundir o seu segredo. Vamos à terceira atividade. A reação da tia, ao saber que a sobrinha queria contar-lhe um segredo, foi: letra A, de curiosidade, pois queria logo saber o que era. Na letra B, de desinteresse, pois ignorou totalmente a conversa. Na letra C, de surpresa, pois admirou-se da filha lhe esconder um segredo. E na letra D, de desaprovação, pois questionou a atitude da sobrinha. E aí, pessoal, qual alternativa vocês marcariam? A, B, C ou D? E a resposta correta é de desaprovação. Observe que, quando a menina procura a tia para contar o segredo, a tia não dá confiança, ela não autoriza que a menina conte o segredo para ela. Primeiro, ela pergunta se o segredo é dela, e ela responde que não, que é da prima.
Segundo, ela diz que ela autorizou você contar o segredo? Ela diz que não. E aí a tia automaticamente desaprova a atitude da sobrinha, não aceitando, sob hipótese nenhuma, que esse segredo seja revelado para ela. Haja vista que, se é um segredo, ele não pode ser contado. E todas as vezes que você vai difundir uma informação, como o próprio texto mesmo já diz, quem conta um conto aumenta um ponto. Automaticamente alguma coisa vai ser acrescentada nessa informação. E aí, ao final, parece um telefone sem fio. Já não é mais a informação original. Já é outra informação completamente diferente. Vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo? E aí, então, vamos recapitular. Esse texto que acabamos de ler é um conto. Um conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim. A história é narrada de maneira breve, porém, o suficiente para contar a história completa. Nesse conto, nós temos todos os elementos da narrativa. Nós temos o enredo, nós temos os personagens, nós temos o espaço, nós temos o tempo e nós temos o conflito, mas de forma bem objetiva, bem direta, porque o conto é uma narrativa curta, então nós não podemos nos alongar. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós fizemos a leitura de um conto e quem tiver alguma dúvida, quem tiver interesse de assistir essa aula novamente, acesse a plataforma Eduque, revise a nossa aula e assista às outras aulas que estão disponíveis. Até a próxima aula!